que você acha que está por trás do impeachment? Nesse vídeo eu fiz um estudo sobre todo o histórico do acontecimento do impeachment, lembrando que impeachment não é um acontecimento que acontece do dia para a noite. Na verdade, o impeachment nasce lá em 2010, nas eleições presidenciais que elegeram a Dilma e o seu vice Michel Temer. Lá nasce o processo do impeachment e nesse vídeo eu estou mostrando como tudo isso aconteceu. Claro, eu não tenho provas concretas em documentos, mas eu posso mostrar isso através do noticiário de que foi publicado na grande mídia. Essas notícias só faz sentido a gente montar esse quebra-cabeça quando a gente faz essa investigação desde 2010 em várias fontes de informação que já foram publicadas. Em princípio, o impeachment está escancarado para todo mundo ver. Só que só consegue enxergar o impeachment, por que aconteceu, se você estudar ponto a ponto cada uma dessas notícias e depois fazer uma conexão entre os pontos. Eu fiz aqui de uma forma resumida já a ligação desses pontos para que você entenda mais ou menos o que vai acontecer nesse vídeo. Primeiro, nós tivemos as eleições em 2010, que foi uma aliança do PT e PMDB. Nessa aliança, o PT era o presidente, né? Mas ele ia ceder ali alguns ministérios para o PMDB e para os outros partidos aliados. É assim que funciona a política. Você fornece alguns ministérios e vai dando o cargo para um e para outro, para que você tenha o apoio deles na Câmara dos Deputados e no Senado, em todos os lugares, quando você precisar apoiar determinadas medidas e para poder governar. O Brasil é um país democrático e isso é uma prática comum. Não se trata aqui, nesse momento, de corrupção nenhuma. Então, você vai ver o seguinte, dos ministérios, temos todos os outros ministérios e tem um aqui em particular, que tem ligação direta com o impeachment, que é o Ministério de Minas e Energias, que foi dado ao PMDB. Ao dar o ministério para o PMDB, o Ministério de Minas e Energias tem diversas estatais, entre elas, vejam só, Petrobras e Furnas, além de várias outras. Mas o que interessa para a gente no processo do impeachment é Petrobras e Furnas, porque liga a Operação Lava Jato. Furnas, sendo do PMDB, o indicado aqui, quem indicava, o PMDB dividia ali entre as estatais quem ele nomeava, quem era o responsável. E a diretoria de Furnas ficava por conta de Eduardo Cunha, que inclusive foi identificado na Lava Jato como sendo aí um dos responsáveis pelos crimes de corrupção que existiam na Lava Jato nesse tempo. Então o que acontece? A Dilma mexeu na diretoria de Furnas e trocou a diretoria de Furnas e era justamente o território do Eduardo Cunha, que rompeu então com a Dilma e começou o processo do impeachment e é responsável pelo afastamento então direto do impeachment da Dilma. Bom, isso aqui é nesse quadro. Você pode dizer, mas esse cara tá maluco, não sei o que mais. Pronto, agora nós vamos mostrar isso no noticiário, como foi que funcionou. Aqui é só para você ter um entendimento. Eu aproveito esse momento, pessoal, e peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo possível para que isso chegue a todas as pessoas, para que a gente deixe de ficar iludido sobre o que é política e economia no Brasil. Política no Brasil não é para iniciantes, é preciso entender. Então eu começo aqui em 2010, aqui com a notícia da Globo, publicada no dia 5 de maio de 2010. Dilma convida Temer para vice na disputa à presidência. Eu aqui com meus botões, bom, quem indicou a Dilma para a presidência foi o Lula. Eu aqui com meus botões, eu imagino que o Lula tenha também indicado o Temer para ser vice. Ele deve ter aconselhado a Dilma para pegar o Temer como vice. Por que isso? Porque o PMDB é o maior partido do Brasil. E o Brasil, para o governante conseguir fazer seu governo, ele precisa aprovar coisas na Câmara. Então pega o maior partido do Brasil, porque aí você já começa na frente, com grande apoio. Diversas pessoas vão votar junto com o governo nas coisas que são interessantes para o governo. Isso aconteceu no governo Lula, que o Lula fez aliança do PT e PMDB, que inclusive foi muito criticado. O Lula foi muito criticado por isso. É meio que traiu os princípios do PT, isso, de toda a luta, porque o PMDB é conhecido como sendo um partido também muito grande, mas um partido que abriga muitos corruptos no Brasil. Mas aí deu certo, o vice do Lula era um empresário, não era do partido. Aí quando foi para Dilma, houve esse acordo aí para chamar o Temer, que é do PMDB,
para assumir a vice-presidência. Como eles ganharam, bom, vamos dar uma mostrada aqui para vocês um pouco como é que funciona essa questão da Câmara dos Deputados. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui para que vocês possam averiguar vocês mesmos. Então aqui, olha, em 2014, o PT era o partido que tinha o maior número de deputados, com 68 deputados. O PMDB em 66, com 66 deputados. Mas em 2010, o PT tinha 86 e o PMDB tinha 78. Quer dizer, unindo aqui os dois maiores partidos, você já tem muita força na Câmara dos Deputados. Lembrando que o total de deputados aqui é 513. Você tem muita força, mas ainda não tem toda. Então você precisa se juntar com outros partidos. Aí você tem aqui o PSDB, mas o PSDB era oposição, concorreu à presidência e perdeu. Tem o PP, o DEM e o PR. Então o PT fez uma aliança com vários desses outros aqui para manter o quê? O maior número de deputados possível, para ter a maioria na Câmara dos Deputados, no Senado e aonde ele precisasse. Então é assim que funciona. Isso aqui é democracia. Isso aqui está dentro da lei, os partidos vão se juntar para ter maioria na Câmara dos Deputados, para poder aprovar as suas coisas. Por exemplo, se o PT tivesse maioria na Câmara, eles não teriam aprovado o impeachment. Simplesmente assim, puramente política. Correto? E aí, o que acontece? Como eu falei para vocês aqui numa apresentação anterior, o Ministério das Minas e Energias, quando eu falei para vocês que o Lula já tinha feito um acordo, uma parceria com o PMDB, o PT e o PMDB, lá mesmo no governo Lula, o Edson Lobão assume o Ministério de Minas e Energia. Essa notícia aqui é de 2008, da revista Veja de 2008, janeiro de 2008. Então aqui ele assumiu, durante a cerimônia de posse do novo ministro de Minas e Energia, senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão. O presidente lá descartou o novo apagão, tá, não sei o que lá. Então aqui ele começa, o Edson Lobão começa bem aqui nesse ponto. Agora, quem é o Edson Lobão? Aqui eu vou deixar o link também para vocês. Ele foi governador do Maranhão de 91 a 94. E aqui você vai ver, ele foi ministro de Energia do Brasil no governo Lula, primeira gestão 2008, durante o governo Lula, depois a segunda gestão em 2011 até 2015, já no governo Dilma. Ele é do PMDB, como vocês estão vendo aqui. Aí você vai ver o seguinte, ele é o ministro de Minas e Energia, e daí vamos conhecer agora algumas das empresas que ficam abaixo, algumas das estatais que pertencem aos ministérios. Aqui você tem uma lista de empresas estatais no Brasil, mas tem também aqui o órgão a qual ela está subordinada. E você vê aqui Ministério de Minas e Energia, Ministério da Defesa, Fazenda, vários outros ministérios. Eu tinha falado da Petrobras. Então, como é uma lista muito grande de estatais no Brasil, eu vou direto ao ponto e vou digitar aqui a empresa Petrobras. Então você vai ver aqui, olha, primeira tem 5.283 participações. O grupo Petrobras, e todos eles pertencem aqui ao Ministério de Minas e Energia. Esse aqui tem 86 mais, vamos digitar outra aqui, ó, grupo Petrobras, BIR, Ministério de Minas e Energia, pertence ao Petrobras. O outro aqui, ó, Brightner, pertence a Petrobras e vários outros. Tudo pertence ao Ministério de Minas e Energia. Agora eu vou aqui na outra empresa, Furnas. Furnas Centrais Elétricas S.A. Furnas, Ministério de Minas e Energia. Portanto, quem indica a diretoria de Furnas é o PMDB. E o PMDB, com todas essas empresas estatais que ele tem aí, ele faz aquela partilha lá dentro dele. Olha, Eduardo Cunha, você fica então com Furnas, o fulano de tal fica com a Petrobras, outro fulano fica com não sei o que, e vão Eletrobras, e vão dividindo entre eles lá. Furnas era do Eduardo Cunha. E lá ele montou a diretoria dele e fez o processo de corrupção dele. Isso lá na frente foi desmontado pelo delator Delcy de Amaral e também outros delatores que falaram, confirmaram essa informação. Mas a gente vai passo a passo. Quando foi em 2000 e... deixa eu ver aqui. Essa notícia aqui, ó, Dilma vai trocar toda a diretoria de Furnas. Como é do Estadão, ele tem uma besteira aqui para a gente assinar. Ele quer que a gente assine e eu não vou pagar aqui
esses jornais altamente tendenciosos para ter acesso aos jornais deles. Mas eu vou deixar o link aqui. Eu acredito que você não acessa isso todo dia, tem um determinado número de publicações que você pode ver, e com o link provavelmente você vai conseguir ler isso aqui e abrir e identificar a data. Mas eu já digo para você o seguinte, através de outro site, no dia 4 de setembro aqui, foi publicado a 7 de outubro de 2012, isso aqui é a data de hoje, isso aqui é a 7 de outubro de 2012. O Jornal de Dourados publicou: Dilma muda diretoria de Furnas após série de apagões. O argumento era a série de apagões. Mas a gente sabe que a Dilma esteve lá em Furnas e pôde constatar, alguém falou para ela, sei lá o quê, que havia muita corrupção em Furnas e tinha ligação direta com Eduardo Cunha. Então ela foi lá e trocou toda a diretoria de Furnas, isso em 2012. Criou, então, uma desavença um conflito ali direto entre Dilma e Furnas. Aliás, Dilma e Eduardo Cunha. Essa informação foi dada pelo Delcídio Amaral na delação dele. Aqui é a notícia de março de 2016, diz o Delcídio: mudanças em Furnas deram início a conflito entre Dilma e Cunha. Senador diz que Dilma mudou diretoria há 4 anos para cessar com corrupção. Cunha tinha o comando absoluto da empresa e ficou contrariado, diz Delcídio. É muito interessante você ver essa reportagem aqui. O senador Delcídio Amaral, que era do PT, do Mato Grosso, e depois ficou sem partido, afirmou em depoimento à Procuradoria da República que o início do enfrentamento entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a presidente, foi motivado por mudanças que a petista promoveu na diretoria da estatal de Furnas. Delcídio firmou o acordo de delação premiada, No depoimento, dentro do acordo, Delcídio disse que a diretoria de Furnas, anterior à atual, era muito ligada a Eduardo Cunha, que, embora não tenha visto, acredita que o PMDBista tenha recebido vantagens ilícitas porque tinha comando absoluto da empresa. Então o próprio Delcídio falou isso, mas isso também foi confirmado por outros delatores. E o que acontece logo após isso? Vocês estão vendo aqui, março de 2016. Isso aqui foi no dia que ele afirmou. Mas, quando a Dilma mudou a diretoria, foi em 2012. Tá? Então, o que acontece depois disso? O Eduardo Cunha anuncia o rompimento em 2015. 3 anos depois, ele anuncia o rompimento com o governo e diz que é oposição. O presidente da Câmara acusou o Planalto de orquestrar denúncias contra ele. Nessa quinta, delator acusou o Cunha de ter pedido propina de 5 milhões de dólares. É importante você ver esse vídeo também. Então ele falou isso, mas na verdade o conflito entre ele e a Dilma vem desde lá de Furnas, há 3 anos atrás. Aí você vai ler essa matéria e vai identificar. O interessante aqui é que não foi o PMDB que rompeu com a Dilma. Foi o Eduardo Cunha sozinho. Foi um negócio extremamente inusitado. Ele foi para a imprensa, convidou toda a imprensa e disse: olha, a partir de hoje eu estou rompendo sozinho com o governo, com a presidente Dilma. O que acontece quando o Cunha rompe com a Dilma? Ele rompeu, olha, a notícia é de julho de 2015. Quando foi em dezembro de 2015, ele autorizou a abrir o processo de impeachment. Só ele poderia autorizar. E aí, como ele já tinha rompido com o governo, ele, nesse momento, autorizou o processo de impeachment. O presidente da Câmara informou que acolheu o pedido do jurista Hélio Bicudo, PMDBista, também criou comissão especial que analisará o impeachment. É aqui que começa burocraticamente o impeachment. Mas, na verdade, o impeachment começou, como eu falei para vocês, lá no governo, na eleição de 2010, quando o PT se juntou com o PMDB e entregou o Ministério de Minas e Energia para o PMDB, indiretamente entregou também para o Eduardo Cunha. Aí é aquela coisa, pessoal, vou fazer uma crítica aqui também em relação ao Lula. Esse é o momento que a gente pergunta: e o Lula não sabia disso? A Dilma não sabia disso? Olha, sinceramente, como eu vejo que investigaram toda a vida do Lula e da Dilma, viraram do avesso, tentaram descobrir um monte de coisas e não conseguiram descobrir nada, a impressão que me dá, sinceramente, é que o Lula, para manter a governabilidade, ele fechou os olhos e fez parceria com o PMDB. Porque, assim, o PMDB já tem um histórico de corrupção no Brasil. Os maiores corruptos do Brasil são do PMDB.
Então não era possível acreditar que faziam um acordo com eles, iriam virar santo diferente, de repente. Já que não encontraram ligação do Lula com corrupção, com ligação direta do Lula com Dilma, com as corrupções que envolvem todo esse pessoal aí da Lava Jato, então eu pessoalmente, e aqui trata da minha opinião, eu acho que o Lula fechou-se os olhos. Sabe quem falava isso, de fechar os olhos? É justamente o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele afirma em diversas entrevistas que o Lula foi conivente porque ele fechou os olhos. Eu vou até mostrar aqui um link desse para vocês. Nesse link aqui, publicado pela Folha de São Paulo, no dia 24 de fevereiro de 2016, o Cid Gomes diz que o Lula tem limite de conivência maior do que Dilma. Isso também foi falado pelo irmão dele, o Ciro Gomes. Inclusive que o Ciro Gomes é um grande crítico em relação a isso, né, e é um dos principais argumentos deles para a eleição de 2018. Eu acho que é interessante acabar com esse limite de conivência, está falando assim. Então, conivência é quando você sabe que o cara vai roubar e você coloca ele para ocupar algum... Vai tomar conta do ouro. Olha, você vai colocar aquele cara lá para tomar conta do ouro. Mas o cara é ladrão, pô, eu sei, mas eu preciso dele como parceiro. Isso seria a conivência. Então, em nome da governabilidade. Fez isso em nome da governabilidade. O governo do Lula foi o melhor governo do Brasil. Só que, sinceramente, parece que tem esse preço aí, tá? Essa conivência. Isso é política. Tem pessoas que vão concordar, vão discordar. Aproveite para dar sua opinião. É uma coisa muito complexa, mas infelizmente a democracia é isso. Sabe? Você tem que fazer alianças. E quem está lá para fazer aliança, né? Inclusive o próprio Ciro Gomes diz, olha, cuidado com quem vocês vão eleger lá, porque depois eu vou ter que fazer aliança com esse povo. Então, é culpa só do Lula? Não, é todo um complexo que envolve a democracia. O que é democracia? Você não quer votar direto? Pois bem, você vota direto e elege essa cúpula corrupta que está aí. Quando o cara ganhar lá, mesmo que ele seja honesto, entenda, mesmo que ele seja honesto, ele vai precisar do apoio da maioria, porque o Brasil é uma democracia. E aí, na hora de buscar maioria, se a maioria for corrupta, o que no caso é, então o presidente tem que fazer parceria com a maioria. É culpa do presidente? Não, é culpa sua também que elegeu os caras. Não é culpa só do Lula. O Lula teve que governar com toda essa corja e fez o melhor governo do Brasil. A Dilma também. Só que isso aqui bate. O Lula conseguiu terminar os mandatos. A Dilma não. E o Cid Gomes e o Ciro Gomes afirmam o quê? Que Lula tem limite de conivência maior do que Dilma. Isso fez com que o Lula terminasse o seu mandato. Porque senão ele também teria sofrido impeachment. Tudo bem? Então, esse foi só um alerta. Continuando aqui. E aí, por que o Eduardo Cunha consegue levar essas coisas para frente? Tudo bem, mas o Eduardo Cunha só abriu o processo do impeachment. Ele não pode sozinho aprovar o impeachment. O problema é que o Cunha, se tem uma coisa que ele não é burro. O Cunha é muitíssimo inteligente e é excelente, tem uma equipe de assessoria excelente, muitos advogados muito bons. E aí, existe uma acusação, inclusive o próprio Delcídio Amaral e outros delatores afirmaram que o Cunha teria financiado campanhas de mais de 100 deputados. Isso é o que saiu aqui nessa notícia de julho de 2015, mas na verdade é bem mais do que isso. Chico Alencar afirma que corre nos bastidores da Câmara suspeito de atuação irregular do presidente. Cadê o PSDB e o DEM que não pedem afastamento de Cunha? Você tem comportamento, apesar do Cunha ter sido identificado dentro da Lava Jato como corrupto e ligado aí para o processo de corrupção, tanto na Petrobras como em Furnas, o PSDB e o DEM não pediam o afastamento do Cunha. Eles meio que protegiam. Por que você acha, se o partido é realmente comprometido no combate à corrupção, por que você acha que isso acontece? Porque os dois estão juntos no processo. Aécio Neves foi identificado várias vezes também nessas listas. E muito provavelmente estão juntos nesse processo. Quando você procura, o que aconteceu na Lava Jato? O camarada indicou a diretoria
e depois essa diretoria, e aí eu passo já para o próximo vídeo, porque isso está sendo explicado nesse documentário que eu fiz aqui, documentário Sérgio Machado. Tem outros vídeos que você depois vai ver aqui, ó, tem um segundo vídeo também. E aqui o Sérgio Machado denuncia que funciona da seguinte forma. O camarada chegou lá, no caso dele mesmo, Sérgio Machado, que foi para a Petrobras, e daí ele chegou lá por indicação, por exemplo, do Eduardo Cunha, ou de quem quer que tenha indicado ele lá. Isso no caso da Petrobras. Quem indicou lá na diretoria de Furnas foi o Cunha, então isso também serve lá para o Cunha. Indicou. A partir do momento que indicou, o cara chega lá devendo favor para o deputado em questão. E aí eles começam a fazer aquele processo de licitação, e aí a empresa, determinada empresa ganha, favorecida, e quando chega na eleição, a empresa, para retribuir aquele dinheiro lá, para dar propina para o cara, ela dá em forma de doação de campanha empresarial. É assim que retorna o dinheiro para o deputado em questão. Então, quando chega a eleição, é quando a empresa chega lá e olha, está aqui 5 milhões para a tua campanha. Vai pagar a tua campanha, tá lá. Parece assim que, pô, a empresa que empresa boazinha, dá 5 milhões para esse cara, rapaz, olha aí, Eduardo Cunha ganhou 10 milhões, 5 milhões, tudo doação legal das empresas. Mas por que essa doação? Porque lá atrás, né, Odebrecht tinha ganhado algumas licitações em função da diretoria da determinada empresa ser do determinado político. E aí é que retorna. Isso está mais bem explicado aqui, pessoal. Eu não vou me aprofundar muito disso não, porque senão o vídeo fica muito grande. E daí, com esse dinheiro que ganhou nesse processo, o Eduardo Cunha faz o quê? Banca a campanha de vários outros deputados também. E daí você vê o seguinte, a lista de deputados publicada aqui em maio de 2015, a lista de deputados que aprovaram a doação empresarial de campanha. Isso aqui é a principal fonte de renda deles. Quando veio a proibição, que inclusive foi o PT que colocou lá para proibir doação empresarial de campanha, o Cunha foi um dos principais defensores da doação empresarial de campanha, contra a medida que tinha sido colocada pelo PT. Novo texto bancado por Cunha coloca na Constituição o direito das empresas de financiarem campanhas políticas. Isso aqui foi uma batalha na Câmara dos Deputados. Se você não lembra, é bom pesquisar isso. Foi uma batalha, porque o Cunha queria aprovar isso de qualquer maneira. É lógico, é assim que ele compra os deputados. Segundo o que foi publicado. Através disso aí que ele chega com bastante dinheiro desviado de várias empresas, através de propina, para bancar a campanha dos deputados. E aí ele tem o deputado dele tudo na mão. Que vota, por exemplo, quando ele precisa do impeachment, quando precisa se safar de alguma coisa, indicar outra pessoa para determinada empresa, ele vai fazendo pressão dessa forma. O Eduardo Cunha tem tanta gente defendendo ele, que chegam a brigar, a sair na porrada mesmo, como aconteceu aqui em 10 de dezembro de 2015, quando quase aqui os dois deputados se atracaram na porrada, um acusando o Eduardo Cunha na comissão de ética e o outro defendendo ele. O cara defendia com tanta veemência que ele queria sair no tapa com outro deputado. Aqui, ó, a sessão do Conselho de Ética dos Deputados foi suspensa durante cerca de 30 minutos. Tá, os deputados discutiram e trocaram empurrões durante a campanha da decoro parlamentar. Eduardo Cunha. Outros precisaram intervir para agressões mais graves não acontecerem. Entre o principal motivo da briga, acusações sobre possível manobra do Conselho de Ética de aliados de Cunha. Quer dizer, os aliados de Cunha estavam manobrando ali dentro do Conselho de Ética para livrar o Eduardo Cunha da cassação. Wellington Roberto, do Paraná, e Zé Geraldo, do PT, tiveram que ser apartados durante a sessão. Então, se você pesquisar aqui, eu nem vou entrar agora nisso, porque, como eu falei para vocês, o vídeo vai ficar muito grande. Se você pesquisar esse deputado aqui do Paraná, aliás, do Paraná não, do PR, desculpa, do partido PR, as chances dele ter uma ligação com Cunha, com Eduardo Cunha, são grandes. O início da confusão aconteceu depois que Paulo Aze perguntou se havia requerimento para que o Conselho pedisse afastamento. Quer dizer, esse outro aqui, ó, Paulo Aze, do DEM da Bahia, procura a ligação dele com Eduardo Cunha. Procura na internet. E você vai se surpreender. Aliás, você não vai surpreender, não. Já vou dizer para você. Já tem ligação lá, com certeza. Para o cara sair num tapa defendendo o Eduardo Cunha, tem ligação. Tem alguma ligação. E aí, o que acontece? Os deputados autorizam o impeachment da Dilma. Né? Eles autorizaram, o Eduardo Cunha
entrou lá, liberou o processo, os deputados no dia 17 de abril votaram e autorizaram o processo de votação. E aqui o interessante desse link é que é o seguinte, aqui eu tenho a lista de todo mundo que votou contra e a favor. Se você lembrar o seguinte, lá no início, o PT tinha coligado com o PMDB e diversos outros partidos, e eles tinham maioria no Congresso. E agora a maioria do Congresso estava votando pelo impeachment do PT, da Dilma. E aqui nessa votação, você tem uma pista muito boa de quem muito provavelmente tinha alguma ligação com o Eduardo Cunha. Porque essa votação foi meio que ridícula, sabe? O pessoal dizendo, pelo meu cachorro, pela minha amante, por não sei quem, eu voto sim, pelo Brasil. E boa parte desse povo que votou sim, logo depois foi identificado em crimes de corrupção, desvio de dinheiro, um monte de coisa. Então eu aconselho que vocês, principalmente agora, prestes a haver a eleição municipal aí de 2016, né, o prefeito e tudo mais, para vocês darem uma olhada nessa lista de quem votou sim, que muito provavelmente essas pessoas têm ligação direta com Eduardo Cunha e, consequentemente, com corrupção generalizada no Brasil. Pessoal, é importante, independente da sua posição partidária, é importante você pesquisar isso, sabe? Você vê aqui no seu estado, para que você possa votar direitinho. Vê no seu estado, aqui na Bahia, vamos ver quem estava com Eduardo Cunha. Pesquise na internet um pouco mais sobre a vida política dessas pessoas, porque provavelmente essas pessoas agora estão indicando candidatos aí a prefeitos e a vereadores, quando elas mesmas não estão sendo candidatas a prefeito. Deem uma olhada, por favor, nessa lista. A gente precisa de um Brasil melhor e isso também precisa que você pesquise melhor isso e espalhe aí no seu meio, sabe? Divulgue esse vídeo, espalhe. É importante que isso chegue a todo mundo para que a gente tenha um país de fato melhor. Vamos acompanhar aqui. E aí, nesse contexto, nasce a Lava Jato em 2014. A Lava Jato, ela tem a sua origem, bem aqui está explicando no Wikipedia, vou deixar aqui o link para vocês. Tá o histórico. A Lava Jato, a operação recebeu esse nome devido ao uso de uma rede de lavanderias e postos de combustível pela quadrilha para movimentar os valores de origem ilícita, supostamente desde 97, ainda lá no governo do Fernando Henrique. A delegada da Polícia Federal, Érica Mialik Marena, deu o nome. A denúncia inicial partiu do empresário Hermes Magno em 2008, quando o grupo de acusados tentou lavar dinheiro da sua empresa, Dunel Indústria e Comércio, fabricante de máquinas e equipamentos para certificação. A partir da denúncia inicial, empreenderam-se diligências investigadas que culminaram com a identificação de 4 grandes grupos criminosos, chefiados pelos doleiros: Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsuye Penasso Kodama e Raul Henriques Sroul. Então, aqui que nasce a Lava Jato. Então, você pode ler sobre essa Operação Lava Jato, mas uma entrevista bastante interessante que eu achei aqui foi com o procurador Deltan Delagnol, que foi feito aqui pelo Jô Soares e publicado nesse link que eu vou deixar aqui para vocês também. No dia 2 de agosto foi publicado, não lembro exatamente o dia que essa entrevista foi feita. Mas aqui o delator, aliás, o procurador, que é esse aqui, conhecido também de vocês, ele fala também sobre a importância dessa operação, os riscos que tem essa operação, mas também como ela nasceu, que ele foi convidado para ser o chefe aí, liderar o grupo de investigação por parte da Polícia Federal. Eduardo Cunha vira réu pela segunda vez. Então a Operação Lava Jato, ela identificou o Eduardo Cunha e aqui ele virou réu pela segunda vez. Isso aqui é virar réu, é quando é comprovado. Mas no caso, em diversos delatores citaram o nome de Eduardo Cunha diretamente. Inclusive tinha gente que tinha medo do Eduardo Cunha porque tinha medo dele mandar matar a pessoa. E aí ele não tinha acusado. Mas logo depois o cara liberou e chorou, foi a confusão. Isso aqui foi em junho de 2016. Ele virou réu na Lava Jato. Como ele era presidente da Câmara, não podia ser investigado pelo juiz de primeira instância. Então ele foi afastado para isso. Tá? Mas ele pense num cara que está altamente enrolado em processo de corrupção. Hoje, talvez, pelo que se tem dado notícia aí na mídia, é um dos camaradas, se não o camarada mais envolvido em processo de corrupção do Brasil, é o Eduardo Cunha. Claro que ele também não está sozinho.
Vou já falar sobre isso aqui. O primeiro eu vou falar aqui. Sérgio Moro não intimida Cláudia Cruz porque não sabe onde ela mora. Eu publiquei esse vídeo aqui no Notícias Comentadas que fala o seguinte: a Cláudia Cruz é a mulher do Eduardo Cunha. E apesar de ter sido comprovado que ela gastou dinheiro de propina da Petrobras, que o Eduardo Cunha desviou e colocou na conta para ela usar lá na Europa, ela saiu torrando dinheiro, pagando, sabe, coisas caras em boutiques, caras em Paris. Ele chegou a gastar mais de $1 milhão só com essas coisas, roupa e comida. Só mesmo com ostentação. E mesmo assim, o juiz da Lava Jato não prende nem o Eduardo Cunha e nem a Cláudia Cruz. Lembra do que eu falei para vocês? Que o Eduardo Cunha ele pode ser tudo menos burro? Boa parte do dinheiro dele ele usou para comprar aliados. E, sinceramente, o comportamento do Sérgio Moro, que nunca pega nem o Cunha nem a mulher dele, que chega a dizer que não intimidou ainda a Cláudia Cruz, que é a mulher dele, porque não sabe onde ela mora, que é uma coisa ridícula. Vou deixar aqui o link do vídeo para vocês. O comportamento dele é muito suspeito, muito suspeito. Não dá para dizer que ele está envolvido em nada disso, de corrupção e tudo mais. Mas, no mínimo, quando a gente analisa os fatos e liga os pontos, a gente vai dizer que ele tem um comportamento extremamente suspeito. E outro comportamento suspeito é dos deputados, aqui ó, após impeachment, essa notícia já é do dia 1º de setembro, após impeachment, aliados retomam pressão para salvar Eduardo Cunha. Claro, ele foi o herói, um dos grandes heróis do impeachment, que eu também publiquei um vídeo sobre isso, que eu vou deixar o link aqui para vocês, que é esse vídeo aqui, os heróis do impeachment. Veja esse vídeo também, porque os nomes dessas pessoas também estão correndo aqui. Você vai ver quem lutou arduamente para fazer o impeachment da Dilma. Por vingança. Por vingança. Então tem aí também a ligação com o Eduardo Cunha. Bom, agora que o Eduardo Cunha foi herói do impeachment, é preciso então salvar. Esse processo ainda está rolando, a gente está acompanhando. A votação dele está marcada para o dia 12 de setembro. Votação se vão caçar ou não. O que você acha que vai acontecer? Hoje é dia 4 de setembro, então antes. Dá para prever o que vai acontecer? É muito complicado salvar o Eduardo Cunha, porque está muito escancarado que ele está envolvido em vários processos de corrupção. E a votação, se for aberta, vai comprometer também os caras. Então o que estão tentando fazer? Estão tentando esvaziar a Câmara para não ter votação nesse dia. E aí adiar cada vez mais, como o Eduardo Cunha tem conseguido fazer, adiar a votação dele. O dia 12 de setembro vai para outro dia, depois vai para outro dia. Mas eles já estão se arquitetando aí para tentar salvar o Eduardo Cunha. Até porque, se o Eduardo Cunha for realmente pego nesse processo, e aqui eu já estou com outro vídeo, ele já andou falando pelos corredores que ele vai fazer delação premiada, e inclusive ele pode ser o camarada que vai entrar na história por ter derrubado 2 presidentes, ou seja, o Michel Temer também está altamente ligado aí com o Eduardo Cunha. Veja esse vídeo e veja o que tem por trás dessa delação premiada. O Eduardo Cunha simplesmente ele pode derrubar metade da Câmara dos Deputados. Ele pode derrubar gente do Senado e gente do Supremo Tribunal Federal, que parece que todos têm ligação com Eduardo Cunha. Então é uma coisa assim sem precedentes no Brasil e quem sabe em muitos outros países não vai se ver nada igual. Para evitar todo esse desmoronamento de coisas, né? A Dilma já foi afastada, o Temer está no poder, a turma do Cunha está no poder, que o Cunha e Temer são ligados. Aí o que se tentou fazer antes? Isso aqui já é durante esse processo todo aqui, olha. Porque a Lava Jato estava pegando muita gente, inclusive do PMDB, então vazou uma conversa, né, do Romero Jucá, que falava em um pacto para derrubar a Lava Jato. Veja esse vídeo aqui também, entenda como era esse pacto, porque eles gravaram, a Polícia Federal gravou isso, identificou quem eram as pessoas, inclusive o Rodrigo Janot chegou a ameaçar prender todo mundo, depois o Renan Calheiros deu uma prensa nele, ele recuou. Mas quem estava no pacto, a principal coisa do pacto dizia o seguinte, que era preciso tirar a Dilma para poder derrubar a Lava Jato e acabar com as investigações e suspender todo, por exemplo, a questão do Cunha, inocentar o Cunha e toda o Aécio Neves e todo mundo aí. Então, para que isso pudesse acontecer, era preciso tirar a Dilma. E aí, essa gravação do Romero Jucá falando em um pacto para derrubar a Lava Jato. Eles tinham falado com o Supremo, e gente no Supremo
Veja bem que eu tinha falado que o Eduardo Cunha tinha ligação com gente do Supremo Tribunal Federal. Então, segundo o Romero Jucá, ele tinha falado com alguém do Supremo, que ele não fala quem é, e essa pessoa tinha dito, olha, só dá para fazer isso, quer dizer, acabar com a Lava Jato, se tirar a Dilma e colocar o Temer. Nesse ponto nós já estamos. Então, está tudo já ajeitadinho, se configurando para derrubar, né, para acabar com a Lava Jato. Vale lembrar também, pessoal, que nada disso teria dado certo se não fosse, por exemplo, a participação da grande mídia, que também está junto nesse processo aí, e vocês podem ver isso aqui no vídeo Os Heróis do Impeachment. A grande mídia brasileira apoiou abertamente isso aí. Por quê? A grande mídia deve muito dinheiro de imposto, a Globo principalmente deve muito dinheiro de imposto para o governo. Então, assim, são bilhões de sonegação. E o governo pode cobrar isso. O governo do PT estava cobrando isso. E aí, parece assim, pela movimentação, né? Não estou dizendo que tem como provar, mas a movimentação é o seguinte, a grande mídia apoiou muito o Temer. E o Temer não fala em cobrar a grande mídia pela sonegação de imposto. Então parece que os dois ali meio que entraram num acordo. E daí a grande mídia começou a criticar em massa a atuação da Dilma. Conseguiram tirar a Dilma e então com isso toda essa canalhada, todo mundo, toda a corrupção ganha. Porque a grande mídia com o Temer deixa de pagar os impostos. O Temer vai ter que tirar o dinheiro para pagar a continuação do governo. Então tira dos pobres, corta os programas sociais, não pega o dinheiro dos grandões, que no caso é a grande mídia, e absolve todos os corruptos que são tudo amigo deles. Só para você ter uma ideia dessa notícia que saiu aqui na Piauí, Folha, UOL.com.br. Não é qualquer jornal, é a Piauí, está ligado aqui a Folha de São Paulo. Parlamentares que estavam na mesa que deu posse a Temer têm 76 ocorrências. Na tarde dessa quarta-feira, dia 31 de agosto de 2016, dia da publicação, depois de votado e aprovado o impeachment de Dilma, o presidente do Senado, Renan Calheiros, deu posse ao novo presidente do Brasil. Na sessão realizada no Salão Azul, Renan convocou outros 5 parlamentares para integrar a mesa ao lado dele, do ministro do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, e do novo presidente da República. Foram eles Mara Gabrilli, Rodrigo Maia, Beta Mansur, Valdir Maranhão e o senador Romero Jucá. Repetindo o levantamento feito ao longo do processo do impeachment, tomando como base o site de excelências mantido pela Transparência Brasil, a lupa levantou o total de ocorrências judiciais dos 6 parlamentares que saíram na foto da posse do presidente Temer, ocupando o lugar na mesa do Senado. Juntos, eles têm 76 ocorrências. Entre elas, há inquéritos e ações que correm na Justiça Comum, Justiça Eleitoral ou nos tribunais de conta. Esse é o povo que assumiu agora a presidência e a gente está de olho em toda a movimentação deles, porque depois de ver esse vídeo, eu aconselho que no mínimo você pare para pensar um pouco e tente entender, por exemplo, a sua atuação dentro desse contexto. Porque a grande mídia manipulou muita gente em prol disso aqui. E o interesse da grande mídia é deixar de pagar imposto. É muito imposto que eles devem para o fisco. Para dar essa informação para vocês, basta aqui, olha, Globo deve fisco, coloque também das outras mídias. Rede Globo deve mais de 600 milhões em impostos. Não paga imposto. Quer dizer, uma emissora dessa que ganha tanto dinheiro sonegou o imposto de renda. Então você vai ver grande mídia, pesquisa aí por que a mídia apoiou esse golpe. E aí você vê milhões de pessoas nas ruas protestando, pessoas muitas vezes com pouca base de política, mas eu acredito que agora com a internet a gente consiga reverter um pouco esse quadro. Não que você vá virar de esquerda ou direita, nem nada disso. A intenção é que você comece a fazer jornalismo investigativo, como esse que a gente está fazendo aqui. Esse vídeo ficou grande no final, mas não tinha como deixar ele menor. Vocês viram aí que eu coloquei outros vídeos para não ter que falar a mesma coisa, né, e o vídeo não ficar com mais de horas aí. Eu acho muito importante que você faça jornalismo investigativo, que crie outros canais como esse também, porque sozinho eu não consigo demonstrar tanta coisa, né? É muita coisa espalhada em todo o Brasil, a gente precisa da união de todo mundo. Enquanto isso, peço que vocês compartilhem esse vídeo em todas as redes sociais, assinem nosso canal para que a gente cresça mais rapidamente
também dê uma força aí para o canal para que a gente possa se dedicar mais tempo para fazer jornalismo investigativo como esse desse vídeo agora. Eu agradeço a todos vocês pela audiência, agradeço a todo mundo que está comentando aí, tanto de direita e de esquerda, todos são bem-vindos. Nosso canal não tem censura e eu espero contar cada vez mais com o apoio de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.